o tema sugerido foi a solicitante para a radiologia odontológica, e a gente tem uma pequena abertura só para informar a todos, né? A ideia hoje do evento, a palestra que eu preparei para todos, é de forma que venha alertar aí a grande necessidade que nós temos aí dos profissionais nessa área. A radiografia panorâmica, a radiologia odontológica, ela é solicitada por vários dentistas, né? Ela precisa de profissional habilitado na função para a sua realização, e é uma luta aí da classe para estar presente nessas áreas. Eu separei alguns tópicos, né, para poder atender o tempo, né, que a gente tem. Então, só para meio de apresentação, para aqueles que ainda não me conhecem, né, sou professor técnico e tecnólogo em radiologia, perito judicial aqui do Estado do Rio, na área de radiologia forense e radiologia odontológica e médica. Atuo nas duas áreas, radiologia médica e odontológica. Atualmente, na área da odontologia, na radiologia odontológica, eu atuo como supervisor de produção radiológica e responsável técnico de uma clínica chamada Face Digital. A clínica de radiologia odontológica ela é específica, né, para a nossa atuação, e é a que mais solicita os nossos serviços para atendimento em termos gerais. Eu separei alguns tópicos e vamos por eles, né? Como identificar o local ou o setor de atuação da radiologia odontológica, né? Então, nós temos aí, evidentemente, aonde que o profissional, né? A dúvida do profissional sempre é aonde que você vai poder estar atuando com conhecimento da radiologia odontológica. Primeiramente, nós temos todas as clínicas de radiologia odontológica. Então, quando eu falo clínica, eu não falo consultório de radiologia odontológica, né? Fica uma brecha aí para aqueles que às vezes me procuram a vaga e não conseguem porque fala que é o dentista que vai estar realizando esse procedimento. Então, nós temos duas diferenças. Nós temos a clínica odontológica e temos a clínica de radiologia odontológica. Então, na clínica odontológica são os consultórios, as clínicas, o atendimento clínico dos dentistas, né? Então, existe o equipamento periapical, por muitas das vezes, em algumas exceções de uma panorâmica, que é o próprio dentista que realiza para poder que ele consiga, nesse momento ali do atendimento, fazer o acompanhamento do tratamento antes, durante e pós-tratamento na realização isolados, vamos dizer assim. Quando ele precisa de uma documentação, que é o estudo de como vai ser o tratamento, para evidenciar o que vai ser realizado, principalmente na ortodontia, na implantodontia, na endodontia também se solicita muito agora, tá? Então, nós temos as clínicas de radiologia odontológica, que ele faz o primeiro atendimento, então faz a solicitação aí desse pedido que vai ser atendido, né, de imagens, de tratamento para aquele paciente. Então, ele encaminha ele para uma clínica de radiologia odontológica para poder fazer toda a documentação ortodôntica, que nós chamamos. E aí, nessas clínicas especializadas na confecção das imagens, né, na criação dessas imagens, nós temos aí a necessidade de profissionais da radiologia odontológica, porque são eles que vão operar os equipamentos, tanto de panorâmica, periapical, e as de tomografia com NB. Então, a clínica de radiologia odontológica vai ficar diferenciada da clínica odontológica, tá? Então, nas docências, em cursos técnicos, né? Então, para ser professor, nos cursos técnicos, né? Nessa disciplina, precisa de um pouquinho de conhecimento, para não ficar muito supérfluo essa aplicação do conhecimento da radiologia odontológica, somente parte anatômicas e parte de equipamentos. Então, a gente precisa aprofundar o conhecimento dos profissionais nessa área. Nas nomeações dos tribunais judiciais do Estado, isso aqui eu coloco para aqueles que têm a capacidade de atuar já com a área de perícia judicial, respondendo processos nomeados pelo Tribunal Judiciário de cada Estado do Brasil. Nas perícias judiciais e forenses, como assistente técnico, auxiliar técnico ou perito em radiologia forense. A gente acabou de ter uma palestra excelentíssima aí falando sobre a radiologia forense. Exemplificou muito a atividade do profissional técnico e tecnólogo em radiologia na confecção dessas imagens para os médicos legais e odontolegais, né, da área de perícia, que eles possam fazer os laudos finais. Mas, a parte dessa construção, nós temos também a área judicial, né, que é através da parte de entendimento dos processos judiciais. Então, é necessário, às vezes, para uma área de perícia,
às vezes não, sempre, em muitos momentos, é preciso de um técnico ou tecnólogo em radiologia, nomeado, ou que tenha o conhecimento da radiologia forense, da radiologia odontológica, para poder ser utilizado. Então, esse eu separei aqui, exemplificando, clínicas, docências, nomeações e perícias, né? É a área que nós atuamos hoje com a radiologia odontológica. A segunda é, qual a regulamentação que garante o bem-estar e atendimento da radiologia odontológica? Então, propriamente dito, né? A gente tem aí, essa é uma área regulamentada pela Lei 7394, de 29 de outubro de 85, ela está regulamentada pela Resolução CONTER 2, de 4 de maio de 2012. Essa é a resolução que dá as atribuições dos tecnólogos em radiologia, e a 7394 dos técnicos em radiologia. Pela resolução RDC 330, de 20 de dezembro de 2019, recente, né, porque ela veio substituindo a portaria 453, então ela dá diretriz, ela nos caminha para essa parte da clínica, né, da organização do atendimento e da segurança com a utilização da radiação, do exercício em função, né, e pelas instruções normativas, que são para a área da radiologia odontológica, que veio junto com a RDC. Então, nós temos a 56 e 57, a 56 falando de parte extra-orais, que é a panorâmica e tomografia, e a 57, a instrução normativa 57, que veio trazendo regulamentações, normatizações, né, de segurança para a aplicação das técnicas periapicais, que é exames intraorais. Então, falando assim, fica claro aí a nossa área de atuação e quais são os tipos de exames, né, que são realizados com a radiologia odontológica. Então, posso afirmar que estão ligados à radiologia odontológica, as radiografias periapicais, panorâmicas, teleradiografia, radiografia carpal, estudo de ATM, né, tomografias computadorizadas Cone-Beam, o escaneamento intraoral e agora a impressão 3D. Né, com o escaneamento intraoral, nós temos a impressão 3D. Todas essas áreas, com radiação ionizante, a gente vai ter a tomografia Cone-Beam, e scan intraoral não tem radiação ionizante, e a impressão 3D é o ato de você trabalhar após todo o procedimento de capturação de imagens 3D na radiologia odontológica, que possam ser produzidas e preparadas para impressão, e assim utilizadas tanto no meio de implantodontia, ortodontia, que é o planejamento, né, para esse paciente, utilizado pelo dentista, mas também na documentação antemorte e pós-morte, né, na radiologia forense também, e na área de perícia. E aí eu trago para você já a radiografia periapical, para aqueles que, acho que todo mundo já deve ter feito uma radiografia, lembrando que a radiologia odontológica, ela é um exame realizado não para possíveis patologias ou sintomas que venham o paciente a sentir, mas sim ela é feita como forma de prevenção e tratamento fala que é uma forma de preservar a qualidade da parte ortodôntica, né, mastigatória. Ou seja, o paciente em si, ele procura o seu dentista e ele faz sempre um check-up para ver se está tudo ok. Então, de uma simples dor de cabeça, um incômodo na parte da articulação de ATM, na articulação temporomandibular, no processo de mastigação, e às vezes um processo de infecção, pode estar sendo surgido aquela questão das vezes o paciente sentir muitas dores na região da face, né, nessa região da ATM, por conta de mastigar e sentir doendo, né, sempre que ele vai mastigar e sentir doendo, então é necessário fazer uma verificação, uma varredura dessas áreas odontológicas para ver se não tem nada acontecendo. E a saúde do dente, né, para poder avaliar se o dente está tudo certinho, sempre é necessário. Então, a periapical que eu tenho para vocês, um aparelho periapical aqui na parte lateral, com o paciente já em posicionamento para fazer a exposição à radiação. E aí nós temos embaixo as películas de placas de fósforos que são utilizadas de formato digital, né, de 0 a 4, né,
Esses tamanhos são para poder conseguir realizar as radiografias, sendo de 0 a 1, 0 para pediatria, né? A gente chama de decidos, dentes decidos. Nós temos a 1+, que seria já para caminhando aí para uma criança de 6 a 10, 12 anos. A 2+, que é a mais utilizada, que é em adultos, crianças, adolescentes, né? Que é essa que a gente já consegue ver a visualização, formato quase 3x4. A 3+, que seria para interproximais, a Batwing, que é utilizada a arcada dentária de maxilar e mandíbula, observando sempre premolares e molares. E a 4+, que é utilizada aí para poder a gente realizar a oclusal, que é pegando toda a arcada dentária superior, inferior ou parcial, seja ela superior, divididas por quadrante esquerdo ou direito, né? Superior ou inferior. Na demonstração que eu tenho aqui para apresentar, eu tenho aqui um EPC, que é um estudo periapical completo, se distribui em 14 incidências, né? Toda vez que você vai realizar um atendimento ao paciente, para uma documentação, a gente realiza 14 incidências, sendo 7 superiores e 7 inferiores. Então, desde os incisivos centrais até os molares, né, os dentes de siso, divididos em 6 quadrantes, a gente utiliza eles de forma que a gente possa registrar os elementos odontológicos, todos em suas posições, e possam observar desde coroa a raiz. Centralizado, normalmente, 2 a 3 elementos, dependendo da estrutura anatômica do paciente. Tá? Essa é a radiografia periapical utilizada nas clínicas de radiologia odontológica e também utilizada em consultórios, naquele exame isolado, que é para poder observar o tratamento, né? Por exemplo, essa periapical completa que nós temos aqui, a gente consegue ver vários tipos de tratamentos, desde a parte de implantodontia, tá? Sendo observado aqui esse elemento odontológico, desde dessa parte até, a gente tem aqui o molar, tá? Primeiro molar, sendo utilizado a parte de implantodontia, e a gente tem algumas partes sendo de tratamento endodônticos, aqui embaixo, na parte, aqui a gente já está na parte inferior, quadrante inferior direito, a gente já tem aqui os elementos odontológicos sendo observados com o atendimento endodontia, ou seja, aquela pequena restauração realizada por conta de uma possível cárie, necessita, para não perder o dente, não ter uma infiltração, uma inflamação, ser feito esse tratamento. E aí também temos na parte inferior do lado esquerdo também, quadrante inferior esquerdo, dentes molares, nós temos também tratamento endodontia. Então, são várias formas que nós temos aqui de observar o tratamento nessas radiografias periapicais utilizadas durante o tratamento e pós-tratamento. Aqui, nesse caso, pós-tratamento. Observando a radiografia periapical que nós temos aqui de dentes isolados, nós temos desde a parte de troca, né, que a gente fala que é a dentição mista, que é saindo da primeira dentição para a segunda dentição, então dos dentes descidos para os permanentes, e aí nós temos aqui evidenciando, né, a periapical já com essa informação, tá? Os dentes superiores que vocês estão vendo aqui nessa região, quadrante inferior direito do paciente, a gente está vendo aqui os elementos sendo empurrados, ou seja, que eles vão cair, vão ser retirados, mas sendo empurrados por novos dentes, que são os permanentes que vêm nascendo na mandíbula do paciente. Aqui nós temos uma radiografia periapical quadrante superior do lado esquerdo, observando nitidamente aqui o processo que vai ser necessário de uma endodontia, ou seja, o paciente perdeu uma das partes dos dentes, pode ter quebrado ao comer alguma coisa, mas possivelmente, visualizando a imagem, a gente consegue identificar que esse dente teve um tratamento, porque ele já tem o seu canal do dente comprometido com o tratamento de endodontia, então já não existe a irrigação e alimentação de sustentabilidade desse elemento odontológico.
ela já está aqui para não ter infiltração. Então, ela deveria ter um processo aqui inicial já de restauração, que pode ter caído e vai ser realizado novamente. Ou está na fase inicial. Vamos lá? Então, esse é o exame periapical. Então, a gente consegue ver que ele pode ser feito isoladamente. Uma grande pergunta que às vezes acaba surgindo é se esse exame periapical ele acaba sendo realizado somente no consultório quando ele é isolado, ou se ele é encaminhado para uma clínica de radiologia odontológica para poder realizar na clínica. Hoje, no estado do Rio, que é o que eu acompanho mais, né, as clínicas de radiologia odontológica ela atende desde o exame isolado até a documentação completa, que seria panorâmica, periapical, teleradiografia e todos os exames a mais que são solicitados. Então, os exames isolados, muitas das vezes, não são realizados em consultórios porque o dentista precisa de uma burocracia muito grande para poder ter esse equipamento de periapical no consultório, em termos de regulamentação, e também de utilização. E nem sempre o tratamento que ele está realizando, ele não já tem essa imagem antes e pós, né? Que é o que eles já costumam fazer. Nem sempre durante o tratamento eles fazem uma radiografia. Normalmente eles seguem um protocolo de fazer uma radiografia antes, para saber como que vai ser feito o tratamento, e uma pós para ver o resultado. E algumas das vezes só a primeira, só para saber como iniciar o tratamento. O correto seria 3 radiografias, né? Você faz uma antes, para poder ver como que vai ser o planejamento desse tratamento, uma durante, que é para poder ver se está tudo ocorrendo corretamente, como previsto, e uma pós-término do tratamento, para ver se ficou tudo ok. Mas não é a linha que todos seguem, por conta de cada tipo de paciente, a patologia e qual o tratamento que vai ser adequado para ele. Vamos aqui. A próxima radiografia, uma outra periapical de qualidade muito baixa. Tá? Isso acontece quando a gente tem placas de fósforo apresentando a sua validade já na parte final, já foi muito utilizada, então ela começa a trazer granulações, trazendo imagens um pouco comprometidas, com um pouco enriquecimento de detalhes. A gente consegue observar tanto coroa quanto a raiz do dente, a parte do osso alveolar, seja ele maxilar, ou seja ele de mandíbula, mas a gente não consegue tirar essa exemplificação de detalhes, de enriquecimento de detalhes, para poder fazer uma análise mais completa. Então, é preciso observar que, quando isso acontecer, a gente precisa fazer a troca dessas películas, né, dessas placas de fósforos digitais. Ainda em radiografia periapical, só exemplificando um novo modelo, aí na parte lateral, o aparelho periapical na sala de periapical, lembrando que essas salas elas são únicas, ou seja, elas não podem estar acopladas com outros equipamentos em outras salas, então elas são separadas. Uma clínica de radiologia odontológica ela tem a sala de periapical, tem a sala de panorâmica e tem a sala de tomografia Cone-Beam, tem a sala de fotografia, tem a sala de escaneamento intraoral e a de impressão. Elas são separadas dessa formalidade. Algumas, vocês podem observar, quem já foi, que são tudo bem minúsculas, são tudo no mesmo local. Essas são ainda não regulamentadas, não estão ainda aprovadas corretamente pela vigilância sanitária. Em seus atendimentos, algumas partes ficam em perda, né, vamos dizer assim. Mas, a princípio, todas elas documentadas, aprovadas pela vigilância sanitária, estão em funcionamento. Tá? Perde bastante na execução, no tempo de execução, que tem que esperar um procedimento acabar para realizar outro procedimento. Mas, quando se fala radiação, as salas são separadas, não tem o que a gente falar quanto a isso. Uma outra radiografia também, periapical, mostrando aí o enriquecimento e a falha de alguns procedimentos com o cuidado com a película. Né? Muito bom esse cara. Nós temos aqui a radiografia periapical interproximal e oclusal. Né? São 2 tipos de radiografias e eu posso exemplificá-las. A interproximal aqui, para poder observar as coroas, e a gente tem ela observando a mordida do paciente, é feita a parte para observar mordida de pré-molar e de molares, então faz 2 incidências, ou faz uma com abate único, que pega toda a estrutura. E nós temos a oclusal, que você pega a parte total, seja ela maxilar ou mandíbula. Nesse caso, o maxilar. Eu trago para vocês, evidenciando aí o canal nasolacrimal direito,
imagem radiolúcida na radiografia periapical oclusal. O total do maxila está bem aqui, ó. Essa imagenzinha aqui, tá? O canal nasal lacrimal direito. Então, não é um achado anatômico. Algumas imagens apresentam melhor nitidez, maior espessura, maiores mensurações, outras não, tá? Mas é propriamente para poder observar a parte oclusal do dente, né, que é a observação da coroa, tá? E ver se existe alguma anomalia a ser encontrada nessa região que permita ou não permita o procedimento de tratamento. Tá? E aí nós temos aqui também, na parte de mordida, né, que é a parte de visualização interproximal, para poder analisar a mordida do paciente e observar as estruturas de coroa. Bom, chegamos em panorâmica, a radiografia panorâmica, o enriquecimento de detalhes, enriquecimento da parte nós temos assim de vantagem com essa radiografia mais solicitada hoje por vários dentistas, é que a gente consegue analisar em um termo geral o paciente, seu complexo da parte ortodôntica, maxila e mandíbula, todos os elementos odontológicos, mais estrutura osso-alveolar e algumas partes como os seios paranasais, seios maxilares, articulação ATM, a parte retromaxilar, que é a parte cervical, tá? Então, ela é um enriquecimento de detalhes. Então, é um exame que não me traz já o tamanho real do elemento odontológico, mas me dá uma visão para onde eu preciso seguir, se existe algum problema acima daquela região que eu vou conseguir de visualização de imagem na periapical, tá? Então, essas são as qualidades, né? Nós temos a qualidade um pouco mais granulada, então, ou seja, a técnica precisando ser melhorada, precisa ser identificada melhor, está um pouco trêmula na parte quadrante inferior, e a gente precisa analisar isso também com muito detalhe na hora da construção. Não é só chegar e realizar a imagem, parece que é uma imagem panorâmica, que pode realizar ela perfeito sem muita preocupação. Não, a gente precisa realmente ter o conhecimento e ver a qualidade dessa imagem para ser apresentada ao dentista, ou dentista radiologista, quem vai laudar, né? Bom, nós temos aqui uma outra, um pouco mais, vamos dizer assim, comprometida também, por conta da qualidade da técnica, podendo ser melhorada, podendo ser apresentada melhor. Então, assim, propriamente dito, algumas dessas imagens, o profissional realiza na correria e não dá a atenção devida. Então, são imagens que podem acabar voltando, e nem sempre são profissionais capacitados na área, né, para poder realizar essas imagens. Então, vai no dia a dia, mas tem um enriquecimento de detalhes, mas tem muita falha apresentada. Tá? Aqui uma parte de tecido, para quem tem aquela velha pergunta, né, falando sobre a parte odontológica, se crianças, né, podem realizar radiografia panorâmica por conta da radiação. A radiação é muito controlada, na parte digital, bem baixa. A gente sabe que ela tem que ser necessária, e na parte odontológica ela se faz necessária para o acompanhamento e desenvolvimento do crescimento da arcada dentária da criança, para que ela não tenha problemas odontológicos futuros. Então, é necessário que faça esse acompanhamento. A gente consegue ver que a germinação, né, os folículos, né, que são a germinação dos dentes, eles estão aqui num saco gestacional chamado folículos, e eles estão aqui crescendo, ainda não rompidos, então estão dentro da parte óssea alveolar, então ainda surgindo um crescimento, né? Então, a gente tem uma dentição mista, que nós chamamos, que nós temos dentes permanentes, temos dentes ainda em crescimento, em fase de conclusão, tá? Então, é importante para poder acompanhar e ver se está saindo corretamente, se está crescendo corretamente, se nós temos dentes a mais, né, extranumerais, ou se nós estamos com a dentição correta desse paciente, tá? É comum que, às vezes, a criança não tenha o melhor posicionamento por conta da dificuldade, né, de tranquilidade de algumas crianças no posicionamento do equipamento, mas é um exame necessário para ser realizado e que tem seu valor para o cirurgião dentista pediatra, né, que é quem vai acompanhar essa criança. Uma outra radiografia panorâmica também apresentando, evidenciando aí a parte de granulação, comprometida aí na sua parte de
de controle, né, vamos dizer assim, de manuseio, nem sempre a exposição, é bom lembrar que nem sempre a exposição de KV e NAS não estão controladas, muitas das vezes ela está controlada, mas a manipulação do técnico durante a liberação do exame, às vezes quer deixar ela mais, chamar a atenção das partes de raiz e coroa do dente, e ele acaba perdendo o enriquecimento de detalhes, por exemplo, da articulação temporomandibular, né, que ele utilizou o contraste e nitidez de forma indevida. Então, são algumas coisas que a gente possa assim, pensar durante esse atendimento. Essa uma imagem tem que ser, para ser liberada, ela tem que ser bem analisada por um profissional devidamente qualificado. Nós temos aqui outra parte de panorâmica, e agora só para poder trazer rapidamente para vocês aqui a necessidade. Né? Você viu uma panorâmica, aqui embaixo nós temos aqui uma panorâmica, e aí o dente de chamativa é o elemento 11, 12, que é da nomenclatura 11, 12, 21, 22. Esses elementos são os incisivos centrais e laterais superiores, ou seja, eles estão nessa região, são os nossos dentinhos de coelhinho, né, que nós chamamos assim quando cresce. Então, nós temos a parte superior aqui, temos aqui o elemento 11, né, elemento 11 e o elemento 12. Propriamente dito. 11 nós já observamos já uma pequena fratura, tá? Elemento 21, elemento 22, no 22 também uma pequena fratura. Então, quando a gente observa na panorâmica, há a necessidade de visualização, observa que teve algum rompimento e a gente consegue trazer um zoom e observar nessa imagem que houve realmente um comprometimento da parte da raiz, tá? Na parte lateral esquerda, que vocês estão acompanhando, né, direita do computador, você pode observar aqui a panorâmica e um achado aqui embaixo, né, que a gente pode dizer que aqui seria uma calcificação tanto das glândulas salivares ou também ateromas, produzido na parte das artérias. Então, tem que se fazer um novo exame, uma tomografia sugerida, com anibim, tá? Uma ultrassonografia também, que possa dar melhores enriquecimentos de detalhes dessa região e observar realmente o que está sendo comprometido nessa área para a saúde do paciente. Tá? Isso aqui é um achado que tem que ser tratado posteriormente. Tá? Continuidade. Bom, observando a panorâmica, a gente consegue ver quanto enriquecimento de detalhe na parte da face durante o atendimento dessa panorâmica, a realização dessa imagem. A gente pode observar pontos anatômicos específicos que devem ser observados tanto da parte de osso zigomático, a parte de palato, a parte da parte nasal, maxila, mandíbula, articulação ATM. Então, todas essas áreas são áreas de observação, tá? Então, nós temos canal da mandíbula, que é muito enriquecimento de observação na área da mandíbula para observar se está tudo correto, se não tem muita infiltração nessa região, que são passíveis, muito próximo ao crânio, à estrutura que nos leva de enriquecimento na parte do cérebro, né? Então, do cerebelo. Então, a gente recebe essas informações rápido. Uma infecção hoje na parte da face ou dos dentes, né, dos dentes, a corrente sanguínea, ela chega rapidamente ao crânio, né, com facilidade, trazendo alguns problemas futuros aí que nós temos de exemplo de acontecer. Tá? Então, precisa-se muito dessa análise em geral. Radiografia de teleradiografia, né, que é o estudo cefalométrico, é utilizado tanto na área de perícia, na área de observação pós-morte ou criminal, tanto também na área de estudo para correção ortodôntica, né, onde você faz a correção de mandíbula, correção de maxila e arcada dentária em geral. Podemos observar aqui a teleradiografia com uma PAF, né, projeto de arma de fogo alojada no paciente de um tiro que ele foi acometido e ficou alojada no maxilar. Tá? Ficou alojada no maxilar, a PAF está aqui presente. E aqui um processo aqui que nós temos aqui de observação já de tratamento já realizada antes, né, isso foi depois do projeto de arma de fogo, provavelmente atingiu a sua cervical, que nós temos estilhaço nessa região, entre entre C1 e C2, e a gente tem o processo cirúrgico de sustentação para correção da cervical realizada aqui e que estão em observação. Tá?
E na outra aqui, normal, que é realizada num padrão de protocolo, né, de documentação ortodôntica. Tá? Vamos em seguida. Feita a face, também temos a AP de face, que é da teleradiografia frontal, para observação e continuidade do estudo anatômico da parte odontológica, também feita na odontologia. Aqui nós temos o estudo de carpal, mão e punho para a idade óssea, realizado com crianças, adolescentes e adultos, para confirmação da idade realmente e o desenvolvimento desse paciente. Temos duas imagens comuns, tá? Uma é para controle e a outra que é utilizada para resultado de exame de diagnóstico. Então, nós temos aqui a livre diagnóstica, essa com anel, com clípse, com uma pequena ponte aguda aqui, metálica na parte da região das falanges. Ela se apresenta para fazer calibragem do equipamento e qualificação da técnica apresentada e encontrar algo que não esteja sendo de forma correta. Tá? Então, vamos lá, aqui nós temos ATM. É um estudo de ATM também, propriamente dito, apresentado, muito solicitado, observado, para que eles possam observar algumas doenças ou patologias apresentadas nessa articulação. Então, nós temos aí 4 incidências, feitas elas de boca aberta, boca fechada, observando sempre a articulação temporomandibular e podendo levar em continuidade o tipo de tratamento que vai ser realizado. Essa é uma técnica feita no equipamento digital, precisa muito do conhecimento do técnico em radiologia, no seu posicionamento, para centralização dos côndilos, tá? E que ele possa, de forma correta, estar apresentado, tá? De forma que ele possa ser laudado pelo médico radiologista ou pelo próprio cirurgião dentista, ou quem mais solicita esses exames é o bucomaxilofacial para meios cirúrgicos. Bom, chegamos na tão sonhada tomografia computadorizada Cone-Beam, né, que é um dos marcos já apresentado na radiologia odontológica, aonde que é muito cobrado. Hoje, no estado do Rio, por exemplo, nós temos mais dentistas realizando esse tipo de exame do que o propriamente dito tecnólogo ou técnico em radiologia, mas não pela falta de oportunidade, mas e sim pela segurança e atendimento ao cliente, que é o paciente, que é solicitado mais. Então, o dentista ele não tem muito como incluir profissionais da radiologia em um determinado campo sem um devido estudo. Então, precisa investir. É uma área cara, tá, para se investir. Por exemplo, hoje na tomografia computadorizada Cone-Beam, realizada em cursos de capacitação e especialização pela parte odontológica, são cursos muito mais caros que você poderia pagar por uma especialização normal da radiologia. Então, é necessário que os profissionais da radiologia tenham esse conhecimento também, para que ele possa atuar nessa área da tomografia. Nós temos hoje no estado do Rio bastante profissionais já atuando. Quem já entrou na radiologia já tem a radiologia odontológica há um tempinho, já passou pelo curso técnico, né? E pelo curso de capacitação de radiologia odontológica, hoje já vive a capacitação da radiologia na tomografia computadorizada Cone-Beam e já consegue fazer esses planejamentos. Aqui nós temos o corte coronal panorâmico, que é por onde a gente vai fazer as mensurações e os cortes devidos, as siglas de SME e SMD, que seios maxilares direito e seios maxilares esquerdo, e aqui a nomenclatura, ou seja, o número dos dentes, que é como se pronunciamos, né, como se comunicamos na radiologia odontológica com os dentistas. Tá? Então, cada elemento tem uma numeração, do 11 ao 18, lado direito, e do 21 ao 28, lado esquerdo. Incisivos centrais a molares. Tá? Corte axial, nós temos aqui o corte axial realizado, com as mensurações, tipo e tamanho do corte, mensurações do corte, espessura, que vai ser atingido para essa análise de tomografia. Tá? Importante citar que após feito aquele primeiro planejamento, você faz o corte dos elementos e evidencia, você vai vir aqui evidenciar os elementos que estão em estudo, que é a dentição 23, o elemento quadrante superior esquerdo canino. E aí nós vamos fazer
vai ser realizado a mensuração da parte, ou seja, da estrutura do canal desse elemento, ou da estrutura odontológica da parte óssea, que está próxima a ele. Vamos fazer mensurações tanto na parte longitudinal, quanto na parte vertical, horizontal, né? E aí tem várias medições aqui apresentando, você faz várias tomadas de corte, que são aqueles cortes realizados na axial. E aí nós temos, em seguida, a apresentação da tomografia com a imagem 3D, que é a reconstrução da exposição que você fez com as imagens 2D, passando para 3D e trazendo as imagens. Lateral direito, lateral esquerdo e a frontal. E a gente consegue ver tantos elementos que estão em falta, ou seja, ausentes, né, da exodontia, e os elementos presentes na tua estrutura. Tá? Essa é a parte importante da 3D. Essa imagem 3D, posteriormente, se ela for necessária, ela pode ser impressa pela impressão 3D e apresentada para o paciente como planejamento do seu tratamento. Novidade na radiologia odontológica, que não é muito novidade, é os scanners intraoral, realizados da Itero, da própria scanner, que nós temos como função dele escanear toda a boca do paciente. Ele aqui vem substituindo o método antigo que era utilizado, que ainda é utilizado, vamos dizer assim, praticamente, que ainda tem clínicas de radiologia odontológica que, né, faz esse procedimento, que é fazer o molde da boca do paciente utilizando o alginato, né, que você vem com a próprio alginato, coloca na boca do paciente, encaixa na boca do paciente, ele vai fazer aquela mordedura, vai se dar um tempo, vai fazer a cópia, depois você vai vazar esse molde com gesso e vai fazer o molde em gesso, que vai levar para polir, vai passar passa por procedimentos de cortes, de preparação para que seja aproveitado e visto antes o seu início de tratamento ortodôntico e pós-tratamento ortodôntico, como foi realizado. Como um procedimento um pouco, vamos dizer assim, convencional, que trazia alguns desconfortos para o paciente durante seu procedimento, e alguns não conseguiam realizar perfeitamente, a tecnologia chegando trouxe o escaneamento intraoral, que é muito utilizado agora, pode ser utilizado com impressão 3D, para ter a própria arcada dentária em suas mãos, para poder fazer a análise, mas ele também pode ser utilizado somente para visualização e manipulação em digital, ou seja, no próprio computador, celular, o próprio dentista faz análise, apresenta para o paciente, e o paciente acompanha esse tratamento e fica um arquivo de registro do tratamento que foi realizado. Também é utilizado hoje, também na radiologia forense, na utilização Virdentopsia, utilização de todos os acessos de imagem radiográfica, mais o escaneamento intraoral para conclusão, impressões 3D para finalização dos planejamentos de perícias. Tá? Propriamente dito, aí como é que fica, né? Pode fazer aquela captura, essa aqui é a imagem que você vai obter no seu equipamento, para poder fazer uma análise geral, frontal, lateral, oclusal, né? Observando a mordida, os elementos odontológicos em tamanho em real, particularmente está observando toda a estrutura de gengiva e coroa, tá? Essa é a imagem real. E aí, como que é feita a impressão 3D? Nós temos um pequeno aparelho portátil, que pode ser instalado dentro de uma clínica com facilidade. Esse aparelho aqui, propriamente apresentado para vocês aqui, ele faz o molde, que seria em gesso, que a gente faz aqui com impressão 3D, ou seja, com PLA, que é o plástico, né? Ele fica bem rígido, pode fazer a cópia idêntica, o tamanho idêntico da boca do paciente, seja ele criança, adulto ou adulto. E alguns procedimentos, após a tomografia, eu tenho o corte, o planejamento em 3D do equipamento, e eu tenho aqui para o tratamento, eu posso fazer a mandíbula, maxila, o elemento odontológico, uma pequena parte só dessa parte da mandíbula, da maxila que eu queira realizar. Então, eu fico bem tranquilo com as impressões para trabalho, tá? E aí, nessa impressão, já é um outro equipamento, já não é esse equipamento que vocês estão vendo aqui, é um outro equipamento que é muito utilizado para fazer cópia de peças cirúrgicas também, tá?
Bom, conclusão, né, gente? Vamos chegar a uma conclusão após já toda essa apresentação. Então, tem aqui, como conclusão da nossa área, né, existem 92 municípios no estado do Rio de Janeiro, e dentro dessa cidade do Rio de Janeiro existem mais de 180 clínicas de radiologia odontológica. Isso no estado do Rio de Janeiro, a gente está falando da cidade do Rio de Janeiro, mais de 180, fora as outras cidades do estado do Rio. Na radiologia forense, existem muitos processos incompletos por falta de peritos judiciais com o verdadeiro conhecimento da área, com imagens radiográficas sendo nomeados como peritos, os dentistas, né, que são quem realiza hoje, os odontologistas, os dentistas são quem estão realizando o chamado perícias dos processos judiciais. Muitas escolas técnicas, né, que não têm o seu quadro de docência, desculpa, o profissional devidamente qualificado, né, que tem o conhecimento e consegue passar não só a parte anatômica e a parte técnica desses equipamentos, mas também as demais informações que vêm surgindo no mercado de trabalho, né, para a preparação desse profissional. A gente entende que, nessa conclusão, nós precisamos de mais profissionais da radiologia preparados com a devida capacitação nesta área para assumir vagas ocupadas por outros profissionais que não são habilitados ou que não possuem devido conhecimento nesta área. Já existem muitos profissionais ocupando essa área da radiologia odontológica, mas a gente se faz preciso ter mais profissionais com este conhecimento. Se faz necessária a atuação firme do Conselho de Classe e dos órgãos competentes, como o Ministério Público do Trabalho, o Anvisa e Polícia Federal, para serem notificados para a correção de investigação de possíveis irregularidades na atuação das prestações de serviço, do serviço ilegal da profissão. Entenda-se serviço ilegal, o profissional seria o profissional que ele não é habilitado. Então, propriamente dito, a gente não está falando aqui do cirurgião dentista, a gente fala aqui dos profissionais que, por alguns momentos, são citados como os profissionais que podem estar atuando, que são delegados à função de realização de exames, mas não são de competência dele. Propriamente dito, na radiologia odontológica, técnicos em saúde bucal e auxiliares de saúde bucal não podem realizar exame, embora, né, se encontrem em vários momentos de algumas clínicas realizando esse procedimento e que são notificadas, autuadas e investigadas por todos esses órgãos competentes. Tá? É uma luta diária, a gente sabe que é uma área comercial, a gente precisa desse atendimento. Observem vocês que a clínica de radiologia odontológica, ela atende aos consultórios de odontologia. Então, em cada local que existe um consultório, tem uma demanda de radiografias a serem realizadas. Então, se monta uma clínica de radiologia odontológica à parte nessa região e ela atende a vários consultórios, né? Uma demanda grande. A gente tem, por exemplo, a clínica no qual eu faço parte, a gente trabalha aí com uma média de atendimento, uma clínica nova, a gente trabalha com atendimento de 50 a 60 pacientes por dia, em atendimentos em geral, observando aí todos os atendimentos a serem realizados, e isso nos traz aí clínicas de maior esporte, podendo atender até mais pacientes por dia. Não se trabalha mais um técnico sozinho, sempre é preciso ter um ou dois técnicos. Não podemos dizer que não existe a necessidade do auxiliar de saúde bucal, do técnico de saúde bucal nessas clínicas de radiologia odontológica, pelo contrário, existe a necessidade deles, porque tem muitas partes do processo que podem ser realizadas e devem ser realizadas por eles, como a fotografia intraorais, né, que é o estudo fotográfico odontológico, que são incluídos nessa área de documentação ortodôntica, e que também, em alguns momentos, são utilizados pelos próprios técnicos em radiologia que fazem essas fotografias por solicitação da clínica, mas que são propriamente ditas áreas do técnico de saúde bucal e auxiliar de saúde bucal. Na asepsia, na higienização dos equipamentos, na manipulação de envio de imagens, propriamente já confeccionadas e produzidas pelos técnicos e tecnólogos em radiologia. Então, existe ainda a necessidade dessa equipe multidisciplinar na clínica. Mas, propriamente dito, precisamos, né, claro, do técnico e do tecnólogo em radiologia nessas áreas para que possam, assim, atender a demanda e entender a necessidade
de controle, de supervisão, de proteção para o paciente, de atuação com a melhor qualidade da imagem, sem repetição e entregando o melhor resultado de tratamento para o paciente. Bom, eu acredito. Deixo aqui as minhas considerações a todos, né? Chegamos ao final da palestra. Tempo curto, vamos uma correria para liberar para os próximos. Eu agradeço a todos, fica aí o meu contato para aqueles que precisam, telefone, e-mail, e na página da internet, onde eu tenho outros trabalhos que podem ser observados por vocês e para estudo também, que podem ser feitos downloads. Tá ok? Richard, você está me ouvindo bem? Sim. Então, te agradecemos muito, muito bom o teu trabalho, muito bem explicado. Mas eu vou te explorar mais um pouquinho, só para satisfazer uma curiosidade que é geral. É que você, como você está atento na ponta, né? Você está na área de atuação mesmo, bem na prestação de serviço mesmo. Como é que está essa situação do TSB, do Técnico de Saúde Bucal, em relação à questão das tomadas radiográficas, que eles andaram, inclusive tem norma, né? Tem norma falando desse termo, tomada radiográfica, de que ele pode fazer tomada radiográfica. E com esse termo, eles procuram se legitimar para esse exercício também na nossa área. Como é que está isso aí? Bom, Antônio, Brasil, muito obrigado aí pela essa oportunidade também de esclarecer esse ponto, né, que não seria o ponto focal da palestra, mas é muito bom sempre lembrar aos profissionais da radiologia, principalmente quanto a esse posicionamento. A gente se entende que a Lei 7394 de 85, ela é responsável, né, por esse atendimento aí do profissional, regulamentação do profissional. E a nossa lei, ela é clara, né? Ela está lá sobre a radiologia médica e odontológica. Se a gente for pegar numa parte do passado, da história, a gente tem os dentistas operando e nós temos aí os técnicos em radiologia. O que aconteceu foi que a gente, por ser uma área nova, os profissionais da radiologia cresceram na área médica e não se atentaram ainda no crescimento da odontologia, que a gente está lá em 2012, 2010, quando tudo cresceu na parte de área de imagens, né, com o avanço da tecnologia para a odontologia. Nesse mesmo período, em 2008, veio o surgimento da regulamentação do TSB e do ASB. E aí, nessa regulamentação, nós temos aí o requisito que eles dizem que ele tem tomadas odontológicas e fotográficas. E aí, tomadas odontológicas, para eles, que não tinha técnico, né, lá explorando essa área da radiologia odontológica, o número era pequeno ainda, né, essa imagem, essa área, porque chegava muitos profissionais sem o conhecimento da odontologia, em si propriamente dito, de como operar. Então, esse profissional, ele acabou, a parte do Conselho de Odontologia, Regional de Odontologia, acabou incluindo como atribuição do TSB as tomadas radiográficas. E aí ele queria sempre exemplificar a resolução, a resposta, que quando eles criaram a lei do técnico de saúde bucal e auxiliar de saúde bucal, que antigamente era o THD, técnico de higiene dental, eles diziam que técnico de higiene dental, aprovado pela Secretaria de Saúde, ele tinha a possibilidade de exercer essa função de técnicas radiográficas, que não foi atentado lá no passado. E aí, quando ele bota tomadas odontológicas, ele diz que isso é também tomadas radiográficas, mas na lei não permite. Inclusive, eles tiveram, depois de 2008, depois que a Dilma sancionou essa lei para os TSBs, eles tiveram uma reformulação da lei, onde eles queriam melhorar o salário do técnico de saúde bucal e auxiliar de saúde bucal. Tecnicamente dito, queria que ali se incluísse que eles poderiam fazer as tomadas radiográficas. Mas se hoje forem pegar a lei correta, o único profissional que pode exercer a função corretamente por lei, definida por lei, é o técnico e o tecnólogo. Juridicamente, em processos jurídicos, os processos montados de forma erroneamente,
né, foi dado como perdido, como causa-ganha para a parte odontológica, que eles poderiam delegar essa função também para o TSD e seus consultórios sobre sua supervisão. Só que quando você fala em supervisão, a gente não fala em realização de exame e liberação de exames. Você fala de acompanhamento ao profissional que executa as técnicas radiográficas. Então, você não executa, você acompanha, você está sob supervisão dele na atribuição da função. Então, nós não temos. Hoje, o Conselho Nacional, né, que eu fiz parte aí uma parte da gente na gestão da Câmara Técnica de Radiodiagnóstico, lá no Conselho Nacional, no CONTER, e fiz parte aqui no Conselho do Rio de Janeiro, na nossa luta aí, que a gente conseguiu cravar várias bandeiras na radiologia odontológica, principalmente aqui no estado do Rio, defende a questão que, se existe o exercício da função para técnicos e tecnólogos em radiologia, dentro da odontologia, se equipamentos ionizantes, prevalece que está em lei. Então, nossa defesa em processos, que já foi várias vezes aqui no estado do Rio, corrigidos pelas clínicas, né? Nós temos bastante sucesso aqui no estado do Rio com a questão da fiscalização, por conta que as clínicas conseguem entender que elas correm um risco de um processo jurídico maior por não estar atribuindo a função ao profissional correto. Então, eu digo que hoje locais que não trabalham com técnicos em radiologia, com técnicos em saúde bucal, eu afirmo para vocês, juridicamente, eles estão se baseando em defesas anteriores que foram montadas erradamente e deram jurisprudência para eles trabalharem, mas que não se fortalece no dia de hoje com a Lei 7394, nem muito menos se sustenta com a RDC 330, que vem reformulando a Portaria 453 para esses ambientes de atendimento ao público. Então, existe a possibilidade, existe a chance, mas, é claro, existe a necessidade do profissional se capacitar para poder atuar, porque não dá para ele chegar na porta do dentista, da clínica de radiologia, bater na porta e pedir a função, porque ele é técnico, ele é tecnólogo, a área dele, ele tem que trabalhar, mas ele não conhece o equipamento, ele não sabe como operar, não sabe o que tem que ser feito. Então, se ele desconhece essa área, ele está igual o outro profissional que está sendo treinado por ele, que também desconhece, não sabe o que tem de direito, não sabe o que tem que realmente fazer, e somente supervisionado, não, ou seja, ele é treinado para poder fazer o que o dentista solicitou. Então, a gente precisa que os profissionais estejam preparados para isso. E a gente tem profissionais, tá? Eu confirmo com você mais de 30 ou 40 clínicas, de 30 a 40 clínicas aí que eu tenho técnicos e tecnólogos trabalhando de frente com clínicas de radiologia, seja na supervisão de proteção radiológica, seja como o SAPER, né, que supervisor das aplicações das técnicas radiográficas, seja como técnico operando os equipamentos, seja liberando, a gente chama de plaintext, né, que são os esquemas, a gente fala que são os templates, são os protocolos de cada clínica. Então, enviado para eles, tem técnico, às vezes, que só está no computador preparando esses templates para que seja laudado pelos radiologistas e que não ocupe o tempo do cirurgião dentista ou do radiologista para poder ficar fazendo essa parte, que seria uma parte técnica. E aí acaba caindo na mão deles. Então, nós temos profissionais hoje no estado do Rio atuando, e são profissionais que hoje eu tiro como exemplo. Eu falo onde que existe, porque aí o pessoal, não pode, nunca vi. Não, tem lá em tal lugar, tem em tal lugar. Então, a gente sabe que já tem um reconhecimento. Tá bem, Rit. Muito, muito bom, muito boa a tua explicação. Eu não poderia deixar você sair sem aproveitar essa oportunidade, né, cara? Porque eu sei que você é referência na área. Então, muito obrigado aí, porque é função da escola, é nossa função profissional, da escola também, mas você como uma pessoa de referência, liderança que é do quadro técnico de assessoria, de referência, né? Não poderíamos deixar de abordar esse tema, porque nós temos várias pessoas que estão já formadas e procurando novas áreas, novas oportunidades, e temos alunos também que precisam formatar esse cenário, né, do seu futuro. Sim, E sim. então aproveitamos bem a oportunidade. Te agradeço muito, você está de parabéns, né? Obrigado. Trabalho muito bom. E esperamos contar com a sua participação aí em outras oportunidades, tá bem? Fico à disposição, Brasil. Muito obrigado.